Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Agora no mês da magia, da religião e da liberdade de culto, como eu faço todo mês de outubro. Tá? O livro da vez, né, desse mês da magia, da religião e da liberdade de culto é o História do Cristianismo, publicado aqui pelo 2021. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Nova Fronteira, tá? Lembrando que os meus links de todas as minhas redes sociais, do Facebook, do Instagram e do Scoob, estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Sempre que você adquirir qualquer livro, né, pelo meu link da Amazon, você não paga nada mais por isso e acaba ajudando o meu canal aqui a se manter na plataforma. Lembrando também que agora está o link do meu Kawaii. Todas as minhas resenhas primeiro são publicadas no Kawaii. Então antes de começar essa resenha também, como eu sempre falo, você não é obrigado a concordar com 100% de livro nenhum, né? O que vale é sempre você tirar o que vale a pena para si. E também você não é obrigado a concordar comigo, nem eu sou obrigado a concordar com você. E tá tudo bem, tá? Se em algum momento eu falar alguma coisa que ofenda a religião de vocês, porque eu sei que todos os vídeos, né, podem parar no celular de qualquer pessoa, então eu peço desculpa desde já. Eu sou um mero curioso, alguém que gosta desse assunto, não somente do cristianismo, mas de qualquer assunto ligado à religião. É algo que sempre me despertou curiosidade e interesse. Então, se eu ofender em alguma fala infeliz minha, já peço desculpas desde já. Para você que não sabe, eu sou teólogo, a minha pós-graduação é em História da Religião. Eu falo que eu sou teólogo não por causa do meu diploma, né? Mas sim por conta da minha insistente curiosidade em relação ao assunto, né? O que não me torna um senhor absoluto sobre o tema. Casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Eu nasci numa cultura cristã, né? Todos nós que nascemos no território brasileiro, no Ocidente de uma forma geral, nós nascemos dentro de uma cultura judaico-cristã e sempre tive embora até hoje eu não flerte muito com o cristianismo, na verdade eu não flerto com nenhuma religião abraâmica, né? Islamismo, judaísmo e cristianismo. O cristianismo sempre me deixou na dúvida em relação a vários temas, inclusive em relação à sua origem, né? Porque o Islã a gente tem ali toda a questão da revelação, né? De Maomé, nós temos a iluminação no budismo, né? E enfim, o cristianismo eu sempre fiquei naquela eterna dúvida, quando começa, né? Começa com o nascimento do Cristo, começa quando ele é crucificado, começa quando o Império Romano, né, se torna cristão. Eu sempre fiquei nessa eterna dúvida. E eu acabei tirando notas muito baixas, passei, mas tirei notas muito baixas em relação a outras religiões, né, que eu nunca estive muito próximo na minha pós-graduação. Então eu falei, gente, tudo bem, passei, não foi uma nota que eu gostei, embora eu tenha passado, mas eu vou tentar me dedicar ao máximo que eu puder. Não é à toa que eu fiz o meu projeto, embora o meu projeto Anatomia Bíblica, né, quando eu li a Bíblia, veio antes disso. Naquela época eu já estava começando a pensar se era nessa área da história que eu ia buscar me especializar, enfim, como eu tenho feito até hoje. O cristianismo ele tem uma particularidade, né, em relação às outras religiões. Na verdade ele tem várias, porque por exemplo, nós temos já profecias sobre a vinda desse Messias logo no livro de Daniel, que está lá no Velho Testamento, né, sobre a vinda desse Salvador, que todos acreditam que de fato seja Jesus Cristo. Inclusive eu já tenho resenha do livro de Daniel, eu vou deixar aqui em cima nos cards também. Nós temos o próprio nascimento de Jesus, né? Nós temos a conversão do apóstolo Paulo, do Saulo, que se tornou depois apóstolo Paulo, e nós temos o Édito Tessalônico, né, no século IV, que é quando o Império Romano, digamos que, torna o cristianismo uma religião oficial. Então tudo isso sempre me deixou assim, pô, se eu tivesse que explicar para alguém, essa é a minha dúvida central, né? Essa sempre foi a minha dúvida central. Se eu tiver que explicar para alguém qual é a origem, né, do cristianismo como religião, por qual desses eventos eu devo começar, né? Então, já minha dúvida sempre começou aí. E foi essa dúvida que me levou, então, a ler o História do Cristianismo. Ele seja muito simplório, para uma introdução, pelo menos, ele é muito bom. E assim, mais do que falar sobre a história do cristianismo como religião, o que eu gostei desse livro aqui é que ele funciona como uma biografia de Jesus Cristo, né? Então, se eu pudesse
colocá-lo numa das caixinhas aqui das playlists, com certeza eu poderia colocá-lo numa caixinha de biografias, né, como eu sempre coloco também. Porque eles vão lá desde o nascimento de Jesus, né, na verdade eles vão até antes, as profecias que já tinham sobre a vinda de Jesus, até a igreja primitiva, que são as igrejas que vão se formar com a separação dos discípulos, né, de Cristo. Segundo o autor, o cristianismo ele é um sincretismo de 3 espécies de religiões distintas, que é o judaísmo, o zoroastrismo, que eu até já tenho uma playlist sobre essa religião aqui, né, a origem do monoteísmo, e também do paganismo. Tá? Embora muita gente possa discordar, existem muitos elementos pagãos, tanto na biografia de Cristo, quanto na própria fundação e formação religiosa do cristianismo. Vale lembrar que por 300 anos os cristãos eles não puderam ter templos, né? Então as suas reuniões eram secretas, enfim, foi uma religião, como a gente vai ver, muito perseguida também. E digamos que ainda é até hoje. Profecias sobre Jesus Cristo, elas diziam que Deus, né, iria descer à Terra e restauraria a Terra como o reino de Deus. E também diziam que esse Messias, né, ele viria da linhagem do rei Davi. E vale lembrar que tanto Maria quanto José tinham a linhagem do rei Davi. Aqui como se fosse, né, uma linha histórica. Jesus ele nasce dentro da tradição judaica, ele nasce judeu, né? E lembrando que José ele é adotivo, né, de Jesus. A concepção de Maria ela foi divina, né? Maria era virgem. Algo curioso que o autor vai trazer aqui também, algumas teorias que existem sobre isso. Vamos por partes. Essa ideia, né, de concepção virginal, ela não nasceu com Jesus. Já havia algumas crenças sobre mulheres que engravidavam de Deus, enfim, mesmo que virgens, tanto no hinduísmo quanto no zoroastrismo e em crenças egípcias também, tá? E outra coisa, o autor ele vai abordar aqui um tema muito polêmico, que é a questão, ele vai, na verdade, lançar uma pergunta. Será que a concepção de Maria foi realmente virginal? Existem algumas teorias que eu nem sabia disso, de que aquela visita que o anjo Gabriel faz a Maria, né, para informá-la, enfim, na verdade Jesus teria sido filho do anjo Gabriel. Enfim, gente, não é algo que ninguém possa afirmar, mas que existe essa teoria, existe. E aí, vejam só, né? Segundo a crença cristã, Jesus ele teria nascido do Espírito Santo, né? É muito curioso isso, porque pro islamismo o anjo Gabriel ele é o próprio Espírito Santo. Tudo começa então, né, com essa notícia, né, dada pelo anjo Gabriel. E aí nasce, então aparece uma estrela, né, em Belém. Por conta dessa estrela, que hoje, né, se sabe que de fato essa estrela iria passar de qualquer jeito na noite, enfim. Por conta dessa estrela, 3 magos, né, que é o Gaspar, Melchior e o Baltazar, foram guiados até essa estrela, já sabendo que ali nasceria uma criança divina, tá? Maria tinha por volta de 14 e 16 anos quando deu à luz a Jesus Cristo. E aí nós temos a aparição, desde então, né, graças aos linguarudos, né, dos magos, que informam, né, o rei Herodes, o cruel rei Herodes, do nascimento dessa criança. Por conta dessa fofoca, né, que não deveria ter sido feita, o rei Herodes ele manda matar todos os meninos menores de 2 anos de idade. Por conta disso, José, Maria e o filho, né, Jesus agora, se mudaram para o Egito. Na época também era muito comum eles acrescentarem ao nome da criança o nome do pai ou o nome do lugar onde a criança nasceu. Por isso que Jesus ele é mencionado como Jesus, filho de José, ou Jesus de Nazaré, ou Nazareno, né? A palavra Cristo só passou a ser utilizada depois que ele foi crucificado. Agora te dar um passo um pouco gigantesco, né, na história, que é quando Jesus ele é batizado pelo primo dele, que é João o Batista.
No momento que ocorre o batismo ali, uma pomba desce do céu e uma voz é ouvida, né? Inclusive atestando a própria origem divina de Cristo. Outra coisa interessante também que o autor traz aqui é que somente em toda a história, né, enfim, pelo menos dentro da teologia cristã, somente Jesus, Maria e o próprio João Batista, primo dele, livres do pecado original. Né? E isso eu já estou falando de um momento da vida do Cristo já bem mais para frente. E aí é onde ele começa, ele vai fazer a peregrinação dele, ele chega à Índia, chega ao Tibete, aprende diversos métodos ali, enfim, na verdade diversos ensinamentos, onde ocorre também a tentação, né, porque ele vai ficar no deserto para fazer o seu jejum, enfim, e aí ele começa a fazer os milagres, né? Uma das primeiras pessoas convertidas ali por conta dos milagres de Cristo foi André e Pedro. Né? Quando a gente fala em Pedro, vamos lembrar da Basílica de São Pedro lá no Vaticano. Né? Tem uma ligação com esse discípulo de Cristo. Então Jesus ele começou a fazer com que multidões passassem a segui-lo, com ensinamentos para a época extremamente inovadores. Tá? Então, isso começou a incomodar muito os fariseus. Então, ensinamentos do tipo a prática da caridade, não cultivar o ódio, controlar, né, a falta de paciência, a raiva, praticar o perdão, enfim. Os fariseus começaram a ficar muito, muito incomodados com isso. Daí, a gente já entende, né, uma vez eu vi um pastor falando isso, e eu concordo bastante com ele nesse sentido, que Cristo, ele é dentro pelo menos da Bíblia cristã, né, que tem os dois textos ali, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, o Cristo ele é como se fosse um filtro de ensinamentos. Ou seja, tudo que foi ensinado no Velho Testamento deve passar pelo filtro de Jesus. Se não bater com o que foi ensinado por Cristo, o cristão ele tem que entender que aquele ensinamento do Velho Testamento é meramente cultural, né? Foi meramente uma informação, uma lei para a época do Velho Testamento. No entanto, se bater as ideias, né, tanto do Velho Testamento quanto o que Cristo nos deixou aqui, pode-se afirmar que aquilo realmente tem uma origem divina. E ele começou a incomodar mais ainda o Império Romano, porque vamos lembrar que toda aquela região, né, de Samaria, enfim, era como uma colônia, era não, né, é como se fosse não, era uma colônia de Roma. Roma tinha um gosto sanguinário para executar mulheres, especialmente crianças, e se tivesse problemas físicos, então, bora, né, exterminar toda essa criançada. Então, quando Jesus vem com essa ideia de cuidar das viúvas, dos pequeninos, enfim, ele afronta também o Império Romano, a crueldade do Império Romano. Daí eu lhes pergunto, Jesus foi, independente da visão religiosa, da crença, não importa. Jesus foi ou não foi um revolucionário de sua época, né? Ele foi um mártir, mas um revolucionário também. E os seus ensinamentos deixaram um rastro cultural gigantesco. Tanto que, se aqui no Ocidente nós temos um pouco mais de liberdade, eu falo nós no plural mesmo, todos nós, né, do que lá no Oriente, vamos pegar as religiões do Oriente, como o Islã, o próprio hinduísmo, enfim, se nós aqui no Ocidente nós temos um pouco mais de liberdade, vê-se pela própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim, nós devemos isso muito ao que foi ensinado por Jesus Cristo. Os judeus, eles tinham um pouco, pelo menos até um certo momento, eles tinham um pouco de liberdade dentro da colônia do Império Romano, e eles estavam com medo de perder essa liberdade para Jesus Cristo. Portanto, começaram ali a tramar a sua morte. Ou seja, todo mundo queria a cabeça de Jesus numa estaca. Né? Tanto o próprio Império Romano como os próprios judeus, enfim. Todo mundo queria ver ele realmente morto. Falando na morte de Jesus, é muito interessante isso também, porque Jesus ele previa a própria morte e como morreria. Né? E já havia profecia sobre a sua morte, né? Como ele seria morto, enfim, antes mesmo dele nascer. Tá aí uma das incógnitas que eu sempre achei curiosa, também, essa questão assim desse personagem que nem apareceu ainda na história
É como se o destino dele já tivesse meio que traçado, entende? Portanto, como ele já sabia quando e como ele ia morrer, nós temos então a Eucaristia, né, que é conhecida também mais popularmente como a Última Ceia. Nessa Eucaristia, ele fala para os discípulos, na verdade, ele deixa uma tarefa para os discípulos: olha, eu vou morrer, né, na verdade, não é que ele fala que ele vai morrer, tem que lembrar que para o cristianismo a ideia central é a ressurreição. Mas assim, quando eu for embora dessa terra, vocês terão a tarefa de espalhar a minha mensagem por todos os cantos do mundo. Então, no momento da última ceia, é essa mensagem que Jesus deixa, né, essa tarefa que ele deixa para os seus discípulos e que eles vão desempenhar muito bem. Tanto que nós temos o cristianismo hoje como uma das 3 religiões universais. Judas Iscariotes, né, um dos seus discípulos, o trai, e ele é levado então à presença do governador Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não queria matar Jesus Cristo, ou seja, Romano não queria que ele fosse executado. No entanto, por conta da histeria coletiva, né, todo mundo queria ver a cabeça de Jesus numa estaca, o Pôncio Pilatos acabou sendo obrigado a ceder à vontade popular. Daí onde eu pergunto, né, até onde vai aquela crença, aquele ditado que nós temos, na verdade, de que a voz do povo é a voz de Deus. Né? Isso se caiu na vida de Jesus Cristo, que está na nossa vida, né? Quantas pessoas a gente acaba, às vezes, apedrejando, seja na internet, seja no nosso dia a dia, né? Muito porque a gente acaba indo por essa histeria coletiva. Jesus, então, é crucificado, né? Naquela cena horrível, Cristina nos filmes, enfim, e também lê nos textos sagrados. Os discípulos dele, né, nesse momento, fogem. As únicas que ficam próximas a ele são as mulheres. E é muito interessante isso, porque vejam só, né, o Cristo pregou muito perdão, né, o perdão realmente humano, né, assim, ou não aquele falso perdão. E se antes, né, as prostitutas, as adúlteras, enfim, Jesus vai ter como sua melhor amiga Maria Madalena. E essa amizade entre os dois é uma coisa tão bonita que a primeira pessoa, né, que Cristo que acabar aparecendo será para Maria Madalena, entendeu? Então isso eu acho muito interessante, né? Que isso já quebra um pouco aquela falsa visão de que o cristianismo em si, né, é uma religião patriarcal mas assim, que ela é uma religião machista. Não. Porque se fosse isso, Jesus não teria aparecido primeiro para sua melhor amiga, que era uma ex-adúltera, entende? Isso eu acho um evento, né, um momento da vida do Cristo muito interessante também. A gente tem toda essa semana, né, de perseguição, execução e ressurreição de Cristo. Isso daí os cristãos chamam de a Semana Santa, né? Ela vai ter o seu auge na crucificação, na sexta-feira, e o apogeu, né, da ressurreição, que ocorrerá no domingo, né, que é quando ele vai ressuscitar e aparecerá para Maria Madalena. Para os judeus, gente, até hoje o fato da ressurreição não foi algo muito bem digerido. Tá? Acredita-se ainda que isso na visão deles, né? E de outros também, acho que do próprio islamismo, que Cristo não ressuscitou, e sim teve seu corpo roubado pelos discípulos. E aí é onde o autor, o historiador, né, vamos chamar assim, ele vai começar então a trazer a ideia de igreja propriamente dita. É o que eles chamam de igreja primitiva. São os 3 primeiros séculos do cristianismo, né, que começam depois da morte de Cristo, ou seja, os 3 séculos pós-morte de Jesus Cristo, que vai até o século IV. Esses primeiros cristãos que serão convertidos, uma parcela muito grande será de judeus, né? E uma outra parcela será de o que eles chamam, a história chama de gentios, que são não cristãos, não judeus, enfim. Então os apóstolos acabam se espalhando, né? O apóstolo Marcos, né, ele vai fundar a primeira igreja cristã lá na África, que é a igreja de Alexandria. Também temos o que ele chama de Era dos Apóstolos, né, que é essa igreja primitiva, faz parte, que vai do ano 33 até o ano 100 depois de Cristo. Termina, na verdade, com a morte do último apóstolo, que é o apóstolo João. Né? O apóstolo João foi o único que não morreu de forma atroz, assim, né, horrenda. Ele que escreveu o livro de Apocalipse, enfim, ele que ficou exilado na ilha de Pátimo, né? E exatamente por isso que ele não teve essa morte
tão cruel, né, como os demais apóstolos. E aí, gente, nós temos a conversão, né, do apóstolo Saulo, neste primeiro momento, que se transformará no apóstolo Paulo, tá? O Saulo, ele perseguia, é um romano que perseguia, na verdade, Jesus e os seus seguidores. Jesus não, perdão. Ele aparece depois, né, que Jesus já fora crucificado. Os cristãos e qualquer doutrina, ensinamento cristão, ele perseguia de forma voraz e, enfim, até que ele tem uma experiência, né, espiritual e ele acaba se convertendo ao cristianismo, tá? Ah, isso é muito curioso porque isso divide a fundação do cristianismo como religião por duas óticas diferentes. Então, para os cristãos, né, pelo menos uma boa parte dos cristãos que eu, tanto do livro, né, que eu li, outros livros que eu já li, e até mesmo cristãos que eu já conversei, este momento marca o início do cristianismo como religião, tá? Que é a conversão do apóstolo Paulo. Agora, para os historiadores, o que realmente fundamenta, né, o cristianismo como religião é o Édito Tessalônico, que é o édito que foi o imperador Teodócio, que é como uma espécie de decreto que dava essa liberdade, né, oficializava o cristianismo como religião. Lá, outro evento que ocorreu também no século IV foi o concílio de Hipona, né, o Hipona. Eu nunca sei se eu estiver pronunciando errado, me desculpem. Mas este evento é muito curioso porque é o evento é o concílio, na verdade, do cristianismo que nada mais era que uma reunião, né, das vozes mais importantes da igreja. E neste concílio especificamente, eles vão decidir quais textos, né, entrarão para o cânone bíblico e quais serão descartados. Por isso que nós temos a Bíblia católica de um jeito, a protestante de outra. Inclusive, há textos que não são aceitos nem por uma vertente nem por outra, tá? Um dos personagens da história que estava presente, né, inclusive ele era um líder desse concílio, foi o Santo Agostinho. O livro vai também abordar um pouco sobre o cisma, né, da igreja, que é essa separação da igreja do Oriente, da igreja do Ocidente, e enfim, é outro fator curioso também, nos ajuda a entender como que o cristianismo é pregado, é reverenciado no Ocidente, como isso ocorre no Oriente também. E aí, no século seguinte, né, no século V, nós temos a Igreja Medieval. A Igreja Medieval, a história vai presenciar o nascimento de grandes monastérios e ainda o processo de evangelização, tá? Especialmente o processo de evangelização dos povos pagãos. Uma das razões que, na minha opinião, tá, fez que o cristianismo se propagasse e tivesse tanto êxito, né, na sua busca por adeptos foi e ainda é a insistência, né, a ênfase que eles dão nesse processo de evangelização, né, de fazer o proselitismo, vamos dizer assim. Prática esta que muitas das outras religiões, em sua maioria, na verdade, acabam ignorando, tá? Quem está copiando um pouco o cristianismo, não é à toa que há dados que até 2050 o número de cristãos e muçulmanos estarão equiparados, né? É o próprio islamismo. O islamismo também, de uma forma um pouco diferente, né? Mas tem também usado deste método para adquirir novos seguidores. Vai falar um pouco também sobre as cruzadas, né, que é essa eterna briga, né, entre muçulmanos e cristãos, tentando dominar ali a região onde Jesus Cristo nasceu. E isso, particularmente neste momento, né, que eu estou gravando esse vídeo, é muito complicado, né? Sendo que há uma semana atrás, mais uma vez, Israel, enfim, está sendo bombardeada, está sendo atacada. Então, assim, é um lugar ao mesmo tempo sagrado para três religiões diferentes. E continuando, né, neste momento aqui um pouco mais obscuro, né, da história do cristianismo, se é que os outros não eram, nós temos agora a era protestante, né, que é a era luterana. Esse personagem da história aqui teve suas contribuições não somente por conta das 95 teses, né, que ele publicou, mas especialmente, na minha opinião, por ter traduzido a Bíblia e torná-la acessível para todos os públicos. Eu acho que o Martinho Lutero teve essa contribuição para a humanidade, não foi nem para os cristãos somente. Ele traduzir a Bíblia e torná-la acessível para a população, ele não tinha, na minha visão, uma dimensão de como aquilo mudaria a história, não somente da sua religião, mas do mundo todo. E aí você vai me dizer assim, pô, tem tudo isso, né?
Dentro deste livro, dessas páginas, tem, de forma resumida, eu não vou mentir, por diversas vezes eu tive que recorrer a pesquisas externas, tanto que vocês podem ver, eu tenho pesquisas aqui, assim, o tempo todo. O tempo todo eu tive que fazer pesquisas externas para conseguir compreender, né? Não somente momentos da história cristã, mas também até alguns termos que me deixaram na dúvida, entendem? E o autor ele conclui, né, o livro trazendo algumas reflexões muito interessantes, como por exemplo a contradição, né, do cristianismo real, né, do que Cristo deixou e a forma como ele tem sido praticado na nossa era pelos cristãos, né? Muitas vezes de forma até antagônica, tá? Lembrando que eu não sou cristão, ok? Então se eu falar alguma coisa que incomode, eu estou deixando somente a reflexão que o autor deixou. Como, por exemplo, fazer sincretismos, né? Há muitos cristãos fazendo sincretismos com religiões até mesmo antagônicas. Há muitos cristãos, por exemplo, que têm evitado o casamento, por exemplo, né? Evitado, inclusive, muitos cristãos se divorciando, enfim, né? Será que isso daí é um sintoma de um cristianismo que precisa, talvez, se reinventar, né? Ou refletir sobre o que realmente é o cristianismo, como as pessoas estão não somente praticando publicamente na igreja, mas especialmente dentro das suas casas, dentro do seu eu, na sua forma de pensar. Entende? Essa reflexão que o autor deixou e que eu também vou deixar aqui para vocês, especialmente para quem for cristão. Bem, gente, esse foi um dos livros do mês da magia, da religião e da liberdade de culto. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo. Comprando por ele, você ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Até o próximo vídeo e